Pensamentos e escolhas. Bar de Nazarick. Então Tout me segurou a cabeça do dragão sobre a virilha de Hubert até que ele se desculpou com Buco Chagama. Acho que parecia que Peroroncino iria se divertir com a coisa toda. Bem, de qualquer maneira ela o perdoou, e eles estavam ainda rindo disso 2 anos depois. Ains disse, rindo enquanto falava sobre as ações de seu velho amigo. O dragão não ficou muito feliz, mas, bem, ele escolheu o grupo errado para atacar. Conseguimos algumas partes úteis do dragão, pelo menos, acho que ainda temos algumas no tesouro. Um dia desses vou transformá-las em algumas armaduras. Néia e Scanna ficaram boquiabertas enquanto os guardiões riam da história. Deuses brincando com dragões e usando-os para brincadeiras era um pouco demais. Um encontro com um dragão era uma lenda. Se você sobrevivesse. Mas para os seres supremos, eles eram como cachorrinhos ou gatinhos. Néia, Scanna, vocês deveriam experimentar isso. Era a bebida favorita de um dos meus amigos. Ains disse e levantou a mão para chamar um servente. Uma fêmea com cabeça de cogumelo se aproximou. Sim? Ela perguntou e pegou um bloco e uma pena. Arrogam bastardale. 2 delas para minha. Ains fez uma pausa e deu uma longa olhada em Néia. Seu rosto era de pedra, vazio como se fosse um esqueleto. Ele pensou em seu encontro na parede, quando ela carregava seu poder ao mundo, embora isso tenha rasgado sua carne em tiras. Ele se lembrou de estar diante dela em seu casamento, e do quanto isso significava para ela, e do momento em que ela teve certeza de que iria morrer, sua despedida quase inaudível. Ele poderia ter dito qualquer um entre uma dúzia de títulos, ele poderia ter dito Cavaleira de Dragão, ou Papa, ou Seguidora, mas ao se lembrar de sua devoção absoluta e do olhar que ela deu a ele enquanto estava embalada em seus braços, havia apenas uma palavra a dizer, e parecia não apenas certo, mas até bom dizê-la. Filha e sua esposa. Néia era uma mulher de dualidade, motivada e profissional, mas bem apessoada e ansiando por carinho raramente obtido, disciplinada e astuta, mas apaixonada e cheia de raiva quando contrariada. Essas naturezas duplas guerreavam internamente e mantinham seu rosto incognoscível, exceto por alguns poucos preciosos momentos. Mas qualquer um, exceto o cego, poderia dizer que ela ficou profundamente comovida com o que ele disse naquele momento. Os guardiões aceitaram isso com calma, mas mais de um deles ficou abalado pela declaração casual quase reveladora. No entanto, ele era o dono da tumba. Se ele dissesse que branco era preto e preto era branco, então eles aceitariam isso. Isso não significa que foi um choque menor. Scanna manteve o rosto neutro, mas agarrou com força a mão de sua esposa, contendo um estremecimento quando o aperto de Néia ficou forte o suficiente com alegria para machucar até ela. Ela notou que o rosto de Demiurgo parecia mais do que relaxado, parecia calculista, e naquele instante, Scanna entendeu o tipo de pessoa que o demônio com cauda era, uma criatura de pensamento e cálculo que via tudo em termos de planos e objetivos. Em outras circunstâncias, Scanna poderia ter se sentido desconfortável, mas isso foi um alívio. É mais fácil lidar com uma aceitação calma do que qualquer outra coisa, e também, uma mente atenciosa ao seu lado sempre foi para o bem. O criado responsável retornou um momento depois e colocou 2 garrafas de vidro na frente do casal recém-casado e tirou as tampas delas. Néia e Scanna pegaram as garrafas e as ergueram em um brinde. Ao rei feiticeiro, e a todos que estão abaixo dele, que sua vontade guie o mundo inteiro, agora e para sempre. Néia disse com entusiasmo, criando um brinde que cada um dos guardiões poderia apoiar. Eles beberam com entusiasmo. Isso é incrível. Scanna disse quando esvaziou a garrafa. É tão intenso, tão rico e forte, mas com um sabor limpo como água de neve derretida. Senhor, se você encontrar outro reino de anões, envie-lhes isto como amostra, ofereça-se para dar-lhes alguns todos os anos se eles se submeterem, e eles se renderão na hora apenas para conseguir mais. Ela sorriu e ergueu a garrafa vazia para que o garçom soubesse que deveria trazer outra para ela. Realmente, uma maravilha, e falando como soldado, eu não poderia pedir melhor. Néia reiterou e ergueu sua própria garrafa vazia para pedir outra para si. Este é, e continuará a ser, um dia verdadeiramente maravilhoso. Néia acrescentou com entusiasmo. É uma pena que ainda tenha uma guerra para travar amanhã, mas por enquanto, vamos comer,
beber e nos divertir, pois amanhã podemos morrer. Ela ergueu outra garrafa com um sorriso entusiasmado e um rubor crescente no rosto. Sul de Prat. Recuando. Sushala odiou isso. Enquanto ela cavalgava ao lado dele, Yuri não se sentia melhor do que ele. Mas eles conseguiram fugir quase sem oposição, exceto por alguns ataques vingativos. Então você realmente acha que podemos encontrar apoio no sul para um reino independente? Ou isso é apenas uma esperança louca que você se agarrou apenas para não cair no desespero? Ele perguntou a Yuri com curiosidade. O barulho dos cavalos foi tudo o que ele ouviu em resposta por um tempo. Ele não se importou, ela estava claramente pensando nisso. Você quer minha opinião honesta? Ela perguntou a ele com uma expressão séria no rosto. Eu quero. Ele respondeu gravemente. As chances não são grandes. Sua melhor aposta é assumir o controle de alguma pequena cidade costeira, despojá-la de todos os materiais de construção que puder embarcar no mar e desembarcar em sua própria costa. A graça salvadora aqui é que a rainha Calca não quer matar ninguém, e todos que ela teve que abater estão mortos. Remédios, Astraca e a maioria de seus apoiadores do norte foram exterminados. Quando chegarmos a Yanana poderemos conversar com os padres e ver o que eles pensam. Tudo depende de quem colocarmos à frente de um reino em potencial. Yuri disse pragmaticamente. Você pensou um pouco sobre isso. Sushala disse desconfiado. Eu sou do sul, tendemos a olhar para o norte, a maior parte da riqueza estava conosco, tínhamos a maior parte da indústria e das operações de mineração, e depois de Jaldabaoth, bem, dizia-se muitas vezes que deveríamos apenas cortar o norte como se fosse o membro doente que era. Yuri respondeu. Eu sou uma escudeira, atendi vários nobres ao longo dos anos porque sou especialmente boa em garantir que eles voltem para casa vivos. A ideia da independência do sul surgiu muito ao longo dos anos. Ela encolheu os ombros passivamente. Quais são as nossas chances de voltar? Sushala perguntou mais. Muito boa, eu diria que a maior parte de Prat e seu exército estarão bêbados, com felicidade e cerveja, pelos próximos dias, e mesmo o que não estiver estará exausto demais para nos perseguir. Mesmo com aquelas malditas montarias mortas-vivas, os próprios cavaleiros ficarão exaustos da luta. Se mantivermos a vantagem e fizermos uma longa marcha forçada para o sul, poderemos fazê-lo com riscos mínimos. Não será uma caminhada no inferno como foi chegar ao norte pela primeira vez. Yuri sugeriu com otimismo. Acho que tudo o que podemos fazer é fazer isso o mais rápido possível e ver o que nos espera. Sushala disse com uma voz cheia de frustração. E quando isso não é verdade? Yuri disse fatalisticamente. Você não é um maldito raio de sol? Sushala perguntou com sarcasmo irônico. Yuri sorriu. Sou uma assassina paga, é por isso que faço o que faço, porque gosto de matar, gosto da expressão de desespero e medo no rosto das pessoas antes de enfiar minha espada nelas. Neia, leal aos deuses, ou à honra de sua família, tenho apenas uma lealdade. E essa lealdade é para com quem me deixa usar minha espada de forma mais brutal. Esse é você, como anteriormente foi Remédios antes daquela idiota ser morta. Eu não preciso ser alegre, só preciso ser boa no que faço. Sushala ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. E você? A mão dela disparou e estava sob o queixo dele quase antes que ele pudesse piscar. O que você acha? Ela perguntou categoricamente. É justo. Ele respondeu com um aceno de aprovação e seguiram para o sul. Crossroads. Haskell observou a longa fila de escravos finalmente terminar sua caminhada taciturna para fora do portão. Se ele piscasse o tempo todo, Moira e o resto não perceberiam. Os questionamentos aumentavam, mas ele não parecia alguém ansioso para começar a falar. Quando o gemido do portão fechando para dentro começou, vários dos resgatados pareciam impacientes, contorcendo-se como se quisessem correr atrás dos escravos e sair. Somente o fato de Moira e Haskell estarem imóveis os impediu de aproveitar a oportunidade que seus nervos lhes diziam que precisavam aproveitar. Vamos! Haskell disse, com o rosto sombrio e taciturno. Ele se virou e foi embora. Mananak seguiu atrás dele. Que diabos foi isso? Ele perguntou quando eles estavam longe do portão. Nada. Haskell disse lentamente. Isso não parecia nada. Moira disse atrás dele em tom preocupado. Na teocracia Slane, não é nada,
e a menos que você tenha esquecido, é exatamente onde estamos. Deixe. Vá. Ele disse com força. Um de seus companheiros esbeltos decidiu mudar de assunto. Falando em ir, para onde exatamente devemos ir? A menos que você tenha uma casa aqui, ficaremos presos na rua por enquanto. Haskell olhou para ele. Sabe, agora que temos 1 minuto, acho que não entendi alguns de seus nomes. Conheço Moira e Mananak, mas não o resto de vocês. Encontraremos um lugar para ficar um pouco, por enquanto acho que devemos fazer as apresentações, certo? Tudo bem, sou Nagy. 4º Esquadrão da Companhia Alfa, o melhor alabardeiro do exército da General Henry. O homem esguio disse com confiança presunçosa enquanto batia no peito com orgulho. Talvez seria melhor não anunciar que está com a General Henry, idiota. Moira suspirou e bateu a palma da mão no rosto. Ele pareceu um tanto envergonhado quando ela apontou sua indiscrição. O nome é Han, a mesma empresa de Nagy, mas eu geralmente uso um martelo, ou uma massa, sou mediano em termos de técnica, mas... Ele fez uma pausa e fez uma flexão, estendendo os braços e levantando os antebraços para cima, mostrando músculos poderosos. Eles me chamam de quebra-árvores por uma razão. Quanto a mim, disse um jovem de estatura mediana, numa voz mais condizente com um adolescente que estava florescendo tarde, do que com um homem da idade que ele certamente deveria ter. Não importa qual seja meu nome, eu nunca respondo de qualquer maneira, meus amigos me chamam de coruja e eu responderei a isso. Por que eles te chamam assim? Moira perguntou. Quem? Coruja perguntou em resposta e piscou. Deixa pra lá. Moira respondeu. E o melhor para o final, sou Petir, fui ferreiro antes de vir para o sul, sou muito bom nisso também, mas imaginei que poderia fazer mais empunhar armas do que fabricá-las. Mas o trabalho deixou sua marca. Ele disse e estendeu as mãos, mostrando as muitas pequenas cicatrizes de queimaduras e marcas das mãos até os antebraços. Tudo bem, chega disso, precisamos de um lugar para ficar esta noite, alguém tem alguma moeda? Provavelmente poderíamos sobreviver aqui fora, mas vai fazer frio, Haskell olhou para o céu. E acho que vai chover em breve. O resto do grupo olhou para o céu, não havia nuvens dignas de menção. Por que você diz isso? Coruja perguntou curiosamente. Haskell abriu as mãos ao lado do corpo e disse passivamente. Porque vai acontecer, apenas confie em mim. Agora temos algum dinheiro, ou não? A equipe improvisada de sobreviventes examinou rapidamente as roupas e bolsas confiscadas para ver o que suas infelizes vítimas traziam consigo. Eu tenho um punhado de panfletos da teocracia. Moira disse enquanto tirava a mão da bolsa de moedas e a mantinha aberta. O que isso vai nos trazer? Vamos jogar fora. Haskell disse sem rodeios. Alguém mais? Eu tenho 2 moedas de cobre e... Coruja mordeu o lábio enquanto procurava algo no bolso. Ah, uma prata. Acho que aquele bêbado era um peso leve quando se tratava de bebida. Ele sorriu. Enquanto os demais tiravam pedaços de moedas e sujeira dos bolsos, Haskell lamentou a falta de cidadãos ricos para abater. Ele suspirou. Isso nos dá 2/4, teremos que dividir. 6 rostos se voltaram para Moira. O quê? Ela perguntou sem rodeios. Eu dormi com um exército que era quase todo formado por homens. Vocês acham que vou desmaiar por dividir um quarto com 2 ou 3 de vocês? Por favor. Ela revirou os olhos. Apenas lembre-se de que partes errantes do corpo serão cortadas e tudo ficará bem. Ela bufou e depois riu, pois eles pareciam um pouco desconfortáveis. Mais, ou menos 1 hora depois, eles se encontraram seguindo Haskell até o que era pouco mais que um galpão de lenha de 2 andares. As portas eram pouco melhores do que lascas coladas novamente, o chão era de terra e o primeiro andar era principalmente uma taverna com o pesado fedor de corpos sujos. 2 quartos, 3 camas cada. Haskell disse e deixou cair o porta-moedas na frente dele no balcão. A mulher atrás dele estava encardida, cheirava tão mal quanto os clientes e usava roupas que há muito não eram nada além dos remendos que ela havia costurado nas originais. A cor do cabelo dela era gordurosa. E a cor da pele era sujeira. Ela se encaixava perfeitamente no lugar. Ela resmungou e despejou as moedas em suas mãos. Vou guiá-los, venham. Ela disse e subiu as escadas. Elas rangeram como se fossem desabar, mas se ela estava preocupada com isso,
ou com os pequenos buracos nas paredes que os cupins haviam comido, ela não demonstrou. É. Ela disse com uma voz que estava claramente cansada de viver, e apontou para 2 quartos em lados opostos um do outro. Não havia maçanetas, fechaduras ou trincos, era simplesmente empurrado para abrir de uma forma ou de outra. Sem fechaduras? Petir perguntou. Ela cruzou os braços e lançou-lhe um olhar mortal. Se você está com medo, saia e encontre outro lugar. Isso é o que você ganha aqui. Ela cuspiu no chão do corredor e esperou. Está tudo bem, vamos ficar com eles. Haskell disse apressado e entrou na sala da direita, seguido por Moira e Coruja, deixando a outra sala para seus companheiros. Então, alguém tem um plano? Coruja disse enquanto ia até uma cama próxima e se jogava nela. Ela desabou embaixo dele, jogando-o no chão com um baque violento. Eles olharam para ele, mas ele não se moveu, simplesmente colocou um pé sobre o outro, cruzou as mãos sob a cabeça e olhou para cima como se nada tivesse acontecido. Por que diabos você fez isso? Moira disse com aborrecimento. Você quem? Fazer o quê? Não faço ideia do que você está falando. Coruja disse com uma expressão completamente séria no rosto. Deixa para lá. Ela disse com um gemido. Coruja sorriu e perguntou. Ok, o plano? Espere até que os outros se juntem a nós. Haskell disse com algum aborrecimento na voz. Eles não esperaram muito, logo os 7 estavam juntos em um quarto, alguns olhares estranhos foram para a cama de Coruja, mas ele fingiu que estava tudo perfeitamente normal, então eles não disseram nada. Temos 3 opções, a meu ver. Moira sugeriu. Podemos nos esconder até que a cidade caia, podemos tentar escapar, ou podemos tentar ajudar nossos amigos de fora a tomar a cidade, aqui de dentro. Petir franziu a testa. O mais fácil é se esconder, mas não sou muito a favor disso. Najee resmungou. Nem eu, mas quanto podemos fazer, há apenas 7 de nós aqui. Somos, na melhor das hipóteses, um esquadrão com poucos tripulantes, com uma espada entre nós, sem dinheiro e não sabemos onde está alguma coisa, ou ter alguma maneira de se comunicar com alguém além dos muros. Han sentou-se de pernas cruzadas no chão e manteve as mãos cruzadas no colo. E daí? Não estamos sem outras armas. Outras armas? Mananak perguntou em dúvida. Que outras armas? Han sorriu ferozmente. Simples, o fato de que ninguém sabe que estamos aqui. Somos um elemento de combate desconhecido, o que significa que temos o elemento surpresa. Se tivermos sorte, a fuga foi encoberta pela prisão, ou eles capturaram aqueles com quem trocamos de roupa e os jogaram em um buraco na masmorra pensando que eles nos recapturaram. Ou melhor, eles até os mataram pensando que eram nós e jogaram os corpos em um buraco em algum lugar. De qualquer maneira que você olhasse isso, podemos ser um fator X que eles não podem prever ou explicar, e ser desconhecido conta muito. Como assim? Uma espada é uma espada, não é? Moira perguntou curiosamente. Han sorriu e desviou o olhar como se estivesse se lembrando de algo. Há muito tempo, quando eu era menino, havia um garoto, maior que todos os outros, que gostava de tirar coisas de mim e de todos os outros que eram mais novos que ele. Então, um dia, tentei lutar contra ele, não lutei muito bem, verdade seja dita, ele chutou minha bunda. Então, depois de lamber minhas feridas, comecei a pensar por que perdi, e o motivo foi porque fui atrás dele em seus termos. Ele sendo grande e eu ainda pequeno, não tive muita chance. Então, peguei 2 ou 3 outros filhos pequenos que não gostavam dele e paguei-lhes para atacá-lo para que ele estivesse pronto para chutar a bunda deles também. Bem, ele estava no meio do caminho quando tropeçou na corda que eu enterrei um pouco na estrada. Eu puxei com força pouco antes de ele chegar lá, e ele caiu de cara. Então eu corri e chutei ele lá, e continuei fazendo isso. Quebrei um monte de costelas, um pulso, o nariz e quebrei alguns dentes. Disse para ele se ele não devolvesse tudo o que ele levou, ele ficaria muito pior. Ele não ouviu. O sorriso predatório de Han se alargou. Nos primeiros dias depois que ele melhorou, ele continuou tentando lutar comigo, mas eu o evitei, e então comecei a emboscá-lo. Eu o pegava por trás e quebrava alguma coisa. Poucos dias depois ele ficou na casa dele até que sua mãe o fez sair para trabalhar. Ele estava farto, ele devolveu tudo. Han riu. Bons tempos. De qualquer forma,
O que quero dizer é que os pequenos como nós podem lutar contra os grandes, eles têm muitos lugares onde podemos atingir, e eles nem sabem que estamos aqui, entendeu? Haskell riu. Você teria sido um ótimo membro das Escrituras. 6 rostos olharam para ele, de soslaio. O quê? Haskell disse inocentemente. Você não precisa gostar deles para admitir que são bons no que fazem. Isso é verdade. Mas eu pensei que você diria um membro dos 100, ou algo assim. É estranho elogiar o inimigo. Moira disse com uma pequena carranca. Haskell tossiu desconfortavelmente. Talento é talento, você não precisa chamá-lo de certo, para chamá-lo de competente. Ele pigarreou e rapidamente mudou de assunto. Então, não somos um exército regular aqui, somos uma organização desonesta como é. Ninguém vai forçar ninguém a qualquer escolha. Cada um de vocês pode decidir por si mesmo, sem ressentimentos, sem críticas. Quem quer lutar? Ele perguntou. Todas as 7 mãos subiram sem hesitação. 7 rostos tinham olhares muito predatórios, mas no rosto de Haskell havia um olhar sanguinário como nunca tinham visto antes nele. Eles nunca saberão o que os atingiu. Ele disse feliz.